Olá pessoal, hoje iremos falar dos lobos, uma espécie também que é muito interessante de se saber. Então vamos lá. Lobo ou lobo cinzento é o maior membro selvagem da família Canidae. É um sobrevivente da Era do Gelo, originário durante o Pleistônio superior, cerca de 300 mil anos atrás. O sequenciamento de DNA e de estudos genéticos afirmam que o lobo cinzento tem uma alta letalidade comum com o cão doméstico. Apesar de alguns aspectos dessa afirmação terem sido questionados recentemente, uma série de outras subespécies do lobo cinzento foram identificadas, embora o número real de subespécies ainda esteja em discussão. Os lobos cinzentos são tipicamente ápice predadores nos ecossistemas que ocupam, embora não sejam tão adaptáveis à presença humana, como as espécies de canídeos mais generalistas. Os lobos têm se desenvolvido em florestas temperadas, desertos, montanhas, tundras, taigas, campos, até mesmo algumas áreas urbanas. O lobo cinzento, o lobo vermelho e o lobo da Etiópia são as três espécies oficiais de lobos, os demais são consideradas subespécies. Agora vamos falar das características dos lobos. Ele é um animal pouco preocupante no estado de conservação, no estado, na verdade, de instintos. O peso e o tamanho dos lobos podem variar em todo o mundo, tendendo a aumentar proporcionalmente com a altitude, como previsto pela teoria de Chris Bregman. Em geral, a altura varia de 60 a 95 centímetros, se medida a partir do ombro. O peso varia geograficamente. Em média, os lobos europeus podem pesar 38,5 kg e os lobos da América do Norte 36 kg. Os lobos indianos e árabes 25 kg. Embora tenha raramente encontrado os lobos com mais de 77 quilos registrados na Alasca, Canadá e na antiga União Soviética, o lobo cinzento mais pesado registrado na América do Norte foi morto em 70 Milk River, no leste central da Alasca, 12 de julho de 1939, e pesava 79 quilos. Enquanto o lobo mais pesado registrado na Europa foi morto após a Segunda Guerra Mundial, na área de Kobylivsk, na região da Pokrovsk, na RSS ucraniana, e pesava 86 quilos. O lobo é sexualmente dimorfônico, sendo que qualquer população típica de lobo pesa normalmente 20% menos do que o macho. Eles também têm focinho e fronte mais estreitos, ligeiramente mais curto, pelo das pernas lisas e ombros menos macios. Os lobos cinzentos podem medir até 1,5 m a 2 metros de focinho à ponta da cauda, em que se representa cerca de um quarto do comprimento total do corpo. Eles são capazes de percorrer várias longas distâncias de 10 km por hora e são conhecidos por atingir a velocidade próxima a 65 km por hora durante uma perseguição. Uma loba cinzenta foi registrada por ter realizado saltos de 7 metros para perseguir presas. As garras das patas dianteiras são maiores que as patas traseiras, onde há um quinto dedo que está ausente nas patas traseiras. As patas do lobo cinzento são capazes de pisar facilmente em uma variedade de terrenos, especialmente na neve. Existe uma fica camada de pele entre cada dedo, que lhes permite evocar sobre a neve facilmente, do que, comparativamente, as presas prejudiciais, os lobos cinzentos são distraídos, que com a grandeza relativa de suas patas ajuda a distribuir bem seu peso em superfícies nevadas. Pelos e unhas reforçam aderentes em superfícies escorregadias e em vasos sanguíneos especiais, mantêm as patas aquecidas do congelamento. Glândulas odoríferas localizadas entre os dedos de um lobo deixam vestígios químicos marcados para trás, ajudando o lobo a caminhar de forma eficaz sobre grandes extensões, enquanto simultaneamente mantém outros informando seu paradeiro. Ao contrário dos cães e dos coiotes ocidentais, lobos cinzentos têm uma menor densidade de glândulas sudorápias em suas patas. Essas características
característica também está presente nos conhaques canadenses do leste, que foram mostrados por ter ascendência com o lobo recém. Lobos em Israel são únicos devido à média de 2 dedos em suas patas a ser fundida, um traço originalmente pensado para ser exclusivo para o cão selvagem africano. Os lobos têm pelos volumosos constituindo de 2 camadas. A primeira camada é feita de pelos resistentes que repelem água e sujeira. A segunda é um denso pelo resistente à água que o isola. O subpelo é espalhado pelo corpo na forma de grandes tufos de pelos no final da primavera e no início do verão, com variações anuais. O lobo muitas vezes segue-se contra objetos, como pedras, galhos, para incentivar a pele solta, os pelos para fora. O subpelo é geralmente cinza, independente da aparência ou do revestimento exterior for. Lobos têm pelagens distintas no inverno e no verão, que se alternam na primavera e no outono. As fêmeas tendem a manter seus pelos do inverno até a primavera, assim como os machos. A coloração da pelagem varia muito, vai de cinza a cinza amarronzado. Todos formados através do espectro de canino branco, vermelho, marrom e preto. Essas cores tendem a se misturar em muitas populações de forma que os indivíduos mais predominantes sejam a maioria. Porém, não é incomum para um indivíduo com a população inteira de lobos ser inteiramente uma cor, geralmente todo preto ou todo branco, com exceção da Itália, em que os lobos negros podem constituir entre 20% e 25% de toda a população. Os lobos melânicos raramente são comuns fora do continente norte-americano. De acordo com exames genéticos, a cor da pelagem preta é baseada em uma mutação que surgiu pela primeira vez entre os cães domésticos e mais tarde migrou para a população dos lobos através de cruzamentos. Um pelo multicolor, caracteristicamente, não possui nenhum padrão específico, que não tem que ser mais claro na parte de baixo do animal. A cor da pele, por vezes, corresponde a um ambiente e à população dos lobos. Por exemplo, todos os lobos brancos são muito comuns em áreas com cobertura de neve. Lobos em envelhecimento adquirem um tom acinzentado na sua pelagem. Pensa-se frequentemente em que a coloração da pelagem do lobo serve como uma forma em áreas de cobertura com neve. Lobos em envelhecimento adquirem um tom acinzentado em sua pelagem. Isso pode ser totalmente correto, como alguns cientistas concluíram que as cores combinadas têm mais a ver com o enfatizamento de certos gases durante a interação. Ao nascer, filhotes de lobo têm a pelos mais escuros e a íris dos olhos azul, que mudará para um amarelo ouro ou cor de laranja, como se elas tiverem entre 8 e 16 semanas de idade. Logo, com poderosas focinheiras compridas ajudam a distinguir em outros canídeos, nomeados de coiotes e chacais dourados, que têm as focinheiras mais estreitas e pontudas. Em lobos, a anterior do osso nasal não tem uma saliência medial, ao contrário dos chacais. O símbolo na borda externa do primeiro molar é superior apenas um pouco expresso, enquanto é amplo, claramente marcante em chacais. Lobos diferem entre cães domésticos e uma natureza mais variada. Anormaticamente, lobos têm ângulos orbitais menores que os cães, acima de 53 graus para cães e com menos de 45 graus para lobos. E uma capacidade cerebral comparativamente maior, patas maiores, olhos amarelados, pernas mais longas e dentes maiores ainda de lobos adultos e outros canídeos, especialmente cães. Além disso, uma glândula supraclaudal está presente na base da cauda dos lobos, mas não em muitos cães. Agora vamos falar dos sentidos. Embora tenha um olfato relativamente fraco quando comparado a outros canídeos, proporciona uma audição bastante apurada. Alguns são capazes de ouvir a queda de folhas das árvores durante o outono. Sua visão noturna é mais avançada da família dos canídeos. Os lobos são distribuídos entre Estados Unidos, Canadá, Alasca, um pouquinho da Groenlândia, quase toda a área da Europa,
em quase toda a área da Ásia. Então, os lobos eles estão em uma coisa de extinção. Então, eu acho melhor vocês não se preocuparem com os lobos, mas preocuparem sim, mas não ficarem. O lobo não é uma espécie de muita extinção. Tchau, pessoal, até a próxima.